Olá, comunidade da TV 247, olá, comunidade do Rolê Cultural. Hoje eu estou aqui acompanhadíssima de Ivan Seixas e Eugênio Aragão, porque nós vamos falar sobre literatura e política. Nós vamos falar sobre 60 anos do golpe, Gerações em Luta. É um livro que saiu agora, né? Está ali, está no forno, e nós vamos conversar muito sobre ele. Nós vamos falar sobre política em geral, na verdade, a política nos anos 60, ou 60 anos do golpe militar. Então, eu já peço para todas as pessoas que chegaram aqui no Rolê Cultural para deixar um like, se possível, tornar membro do canal, brasil247.com/apoio, ou um pix, pix@brasil247.com.br. Lembrando que é gravado, portanto, a gente não consegue ler o chat, mas a gente acompanha, sim, essa conversa que é importantíssima aqui com a gente. Mas eu vou começar por você, Ivan. Vamos lá, né? Vamos começar aqui, seguindo aqui o horário, seja bem-vindo, como vai? Até porque você que trouxe essa história, né, a importância da gente falar sobre esse livro, porque eu acho que ele traz, além de contar um pouco, claro, de uma maneira importante, os 60 anos do golpe militar, ele traz uma relação de quem esteve na luta. Inclusive, tem aí um artigo seu, o Eugênio Aragão também ia escrever, não escreveu, mas tem ali também uma participação. De qualquer maneira, a gente está falando sobre literatura e política, sobretudo a política que a memória tenta apagar cotidianamente. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem, estamos aqui de novo. Tivemos aqui com o João Vicente Goulart semana passada, agora estamos aqui com o grande Eugênio Aragão. E assim, é muito importante para todos nós lembrar o que aconteceu, conhecer o passado para entender o presente e construir alguma coisa melhor no futuro. Essa conversa, né, principalmente do Lula, que eu acho que é muito sério que ele falou, ficar remoendo. Ninguém está remoendo nada, a gente está registrando o que houve, porque o 8 de janeiro que aconteceu foi porque as pessoas negam que a ditadura existiu ou acham que a ditadura foi uma coisa boa, e a gente tem que mostrar os crimes da ditadura. Então, se você não conhece os crimes da ditadura, você não entende por que os militares são esses golpistas que são, por que eles são esses entreguistas que eles são, que eles chancelaram esses 6 anos, né, com os dois do Michel Temer, né, chancelaram um governo de destruição do país, de desindustrialização, de quebra das relações entre as pessoas e, principalmente, trouxeram aquela coisa mais horrorosa que uma ditadura faz, o emburrecimento da população. Né? Porque não é só a censura, tem a lenda, né? Porque a censura, mas não é só isso. O que eles colocam para a sociedade emburrece. Né? A educação emburrece, a cultura emburrece e tudo fica parado no país. Né? E a gente teve 21 anos de ditadura em que o país emburreceu e parou. Né? Você não teve renovação de lideranças políticas, você não teve renovação de lideranças empresariais, não teve renovação nem mesmo de lideranças militares para surgir alguma coisa. Você tem essas múmias que são golpistas, que são adeptos da violência, que são aquilo que eu pus no livro, né? São antinacionais, antipovo e anticomunistas por excelência. Então, isso eu acho que a gente tem que ter muito presente. Nós não podemos esquecer. Né? Nós não estamos aqui remoendo, nós estamos lembrando o que aconteceu para que não se repita. Né? O Lula, ele foi preso pela ditadura. O Lula, ele foi julgado pela justiça militar, que era uma coisa que o Brasil que fez, né? Colocar tribunais de guerra para julgar civis em tempos de paz, porque não tinha sido declarada o estado de beligerância. Né? Nós, da luta armada, nós não éramos uma força estranha, nós éramos oposição armada, mas era oposição porque não tinha outro caminho. E eles fizeram isso de tal modo que nós, das organizações armadas, éramos julgados por tribunais de guerra, e o Lula, que fez greve, também. Né? Então, assim, ditadura é isso, e a gente não pode permitir que se repita. Né?
Perfeito. Eugênio, seja bem-vindo. Olá, né? Porque é um programa bom dia, boa tarde, boa noite, mas esse programa vai passar no domingo, então boa tarde. De qualquer maneira, Eugênio, você traz, eu acho que um ponto e eu queria trazer um pouco por aí para a gente começar. Esse livro, 60 anos do golpe, se levanta uma questão que é a luta permanente pela democracia. E a gente tem feito uma luta permanente pela democracia, eu acho que a fala do Ivan coaduna muito com isso, sobretudo, né, dos últimos... Eu vou colocar do mensalão para cá, que a gente tem visto, né, tão próximo da gente a democracia sendo colocada de lado. E isso tem a ver muito porque a gente não lidou com uma transição, com memória, com verdade e com justiça, lá atrás na ditadura. Eu queria que você fizesse esse paralelo. Olha, boa noite, André, boa noite, Ivan. Esse livro, ele é um marco, vamos dizer, do trabalho de um coletivo, de muita gente que viveu, né, a ditadura, resistiu à ditadura e tem, vamos dizer, muito a oferecer para a sociedade com suas memórias, né? Lembrar sempre é necessário, é importante, porque a gente só vai entender o presente se a gente conhecer o passado, né? E o presente hoje, eu vejo, de uma extrema fragilidade das forças populares, né? Ainda que Lula tenha ganho as eleições por míseros 1,8%, né? O fato é que, desde a sua posse, nós estamos, na verdade, assistindo às forças da reação, mantendo o seu discurso golpista, né? E o governo, na verdade, com uma bancada minoritária no Congresso, sobrevivendo, né, graças a concessões que faz para o setor conservador, né? E isso aqui, para nós todos, é um momento de muita reflexão, né, da nossa capacidade realmente de resistir. E por isso eu acho que esse livro é muito importante, porque ele é um testemunho da resistência, né? E, infelizmente, né, o que eu vejo hoje é o governo, com essa sua prática de concessões e concessões e concessões para os conservadores, parecer ter vergonha da resistência, né? E tanto é que tem vergonha da resistência que pediu para todo mundo ficar calado, né? Para que a gente não faça nenhum ato, nenhum tipo vamos dizer, nenhum tipo de homenagem às vítimas da ditadura, nenhum tipo de lembrança, de memória, né, do golpe que agora faz 60 anos. Então, esse livro também, ele é um pouco de, vamos dizer, desobediência civil nesse aspecto, né? Que nós não nos conformamos em ficar calados. E eu acho que a gente não deve ficar calado, né? Apesar de todos os pedidos do governo. Eu acho que o governo nisso aqui anda errado, até porque Lula, ele não só foi vítima dos militares em 1980, mas ele foi vítima também dos golpistas que o colocaram na cadeia por 580 dias, né? Não se pode, vamos dizer, desvincular o golpe de 64 com o que aconteceu em 2016 com a Dilma, né? Que teve forte inspiração militar, né? Com o apoio que Moro recebeu da direita para fazer o que ele fez, Moro e a Lava Jato, né? E os 580 dias que Lula passou preso. E a sua volta a gente deve celebrar como uma vitória da resistência, né? Do acampamento, dos movimentos populares que não em momento nenhum arredaram o pé de realmente exigir a libertação de Lula, né? E isso acabou fazendo com que o judiciário realmente tivesse que ceder em algum momento, né? Claro que vamos dizer, a operação spoofing ajudou muito, mas o fato é que havia todo um ambiente de resistência, né?
E isso foi muito importante para o Lula. Então, para mim, eu confesso que eu não tenho muita compreensão para quem passou o que ele passou, né, de agora querer contemporizar com as forças da reação, com as forças do golpe, né, com as forças de militares que apoiaram Bolsonaro e que se beneficiaram largamente, até pessoalmente, com esse governo golpista, com esse governo, vamos dizer, antipovo que foi o Bolsonaro. Lembrando dos gastos supérfluos que eles fizeram, não só com picanha e bebidas e comidas aqui e ali, aqui, mas também até com, vamos dizer, material de uso Prótese, né? sexual, né? Com próteses, como camisinha, como Viagra e coisas do gênero. Playboy, helicóptero. A gente teve que assistir essa degradação institucional e agora a gente não pode lembrar do que eles fizeram no verão passado. Eu acho isso aqui muito triste para o Brasil, mas o nosso livro é uma resistência, nós não arredamos o pé. Assim como a gente não arredou o pé para Lula estar livre, nós também não arredamos o pé com o nosso direito de lembrar o que aconteceu. Perfeito. Ivan, então eu passo para você agora contar um pouquinho como é que surgiu essa... Primeiro, mostra o livro, conta para gente como que são os artigos, me conta aí um pouquinho, traz essas informações. Peraí, deixa eu colocar, volta de novo que eu vou ampliar a tela. Aí, então, 60 anos do golpe, gerações, geração em luta, não é? Então, é isso, perfeito. Agora a ideia do livro, né, que o Eugênio participou da concepção, é você contar, né, a sua visão, como você presenciou o golpe de 64 e até os dias de hoje, né, como é que está. Por isso que são gerações em luta, né? Geração em luta. Então, essa resistência civil, essa resistência que o Eugênio está apontando, que eu acho que é muito correta essa figura, começou com uma cooperativa, praticamente. A maior parte a gente nem se conhece pessoalmente. Eu conheço o Eugênio porque ele era ministro da Dilma. Quando deram o golpe e ele saiu, nós fomos para o ministério para reforçar que ele tinha que continuar sendo ministro e tal. Mas a maior parte dos que escrevem eu não conheço pessoalmente. São companheiros, são companheiras que estão espalhados pelo Brasil. Mas o livro, no mercado editorial, começar com uma tiragem de 1.000 exemplares é proeza hoje em dia, né, impressos. E esse livro começa com 1.200, 1.300 exemplares já prontos, já rodados, e agora vem a segunda leva, que vai ser para colocar à venda, inclusive, né, porque isso já está... Cada um de nós comprou uma parte para poder divulgar, né? E esse livro ele tem essa característica de mostrar, não assim, ouvir dizer, mas quem participou, quem esteve na luta contra a ditadura tem o que dizer, né? E é isso que a gente mais se incomoda. Agora, a gente tem que encarar, né, que nós, familiares de desaparecidos, nós lutamos dentro da ditadura, né? Aquelas senhoras, né, que eu estava preso, então eu não vi, mas as senhoras que foram ao Palácio do Planalto para tentar falar com o Geisel e companhia, né, falaram com o Golbery, foram postas para fora do palácio aos empurrões do que depois viria a ser ditador, que era o João Batista Figueiredo, chefe do SNI, né? Aos gritos. Então, essas pessoas resistiram dentro da ditadura, contra a ditadura, né? E nós todos resistimos da maneira que nós pudemos, né, na época, e hoje continuamos com essa resistência, inclusive com essa visão obtusa que eu vejo no que o Lula fez, né? Eu sempre lembro de uma frase do Néstor Kirchner, discursando para o alto comando das Forças Armadas,
que eu acho que é exemplar. Eu não tenho medo de vocês. Se vocês quiserem me derrubar, façam um levante, mas assumam que vocês vão ser punidos por serem golpistas. E os militares ficaram ali, olhando para os lados, como se não sei do que ele está falando, mas eram todos participantes da ditadura. E hoje a gente tem as Forças Armadas brasileiras mais desmoralizadas que nunca tiveram. Eu falei num programa atrás aí, né, que passei pelas mãos dos caras, que vi meu pai ser assassinado na tortura na minha frente, minha mãe e minhas irmãs serem presas, torturadas, uma das minhas irmãs ser violentada, eu não teria um plano tão bem feito para desmoralizar as Forças Armadas quanto elas mesmas fizeram. Hoje a população vê que são ladrões, que são ameaçadores, que são corruptos e que são golpistas, principalmente. Então, esse momento é um momento extremamente fecundo para você ir para cima, para exigir, mesmo que não tenha força, mas você colocar publicamente que precisa mudar o currículo das escolas militares, porque lá se ensina a dar golpe. O que é ensinado lá são os escritos do general Golbery Couto e Silva, um golpista. E o que ensinam lá leva que as turmas da AMAN, da Academia Militar de Agulhas Negras, tenha patronos como o Ustra. O Ustra, né? O brilhante Ustra. Então, como é que você espera alguma coisa de militares que cultuam um torturador, um assassino, que eu conheci? Ninguém está me contando que ele era isso. Eu conheci o Ustra. Ele me ameaçou, eu enfrentei ele, eu tinha 16 anos. E fiquei preso dos 16 aos 22 sem processo. Isso é uma ditadura. Uma ditadura. E uma coisa que eu acho que é importante é a classe média, que em 64 foi para a porta dos quartéis pedir golpe, como agora, alguns meses depois estava na porta dos mesmos quartéis, essa mesma classe média, perguntando se os filhos não estavam lá dentro sendo torturados. Porque a ditadura não é para os outros só, a ditadura é para todo mundo. Para todos, né? E aí, o momento que a gente tem é o momento de zerar isso daí, de conter as Forças Armadas que se comportam como uma organização criminosa ameaçadora. E nós não podemos permitir isso. Pois é. E é isso que eu queria trazer, Eugênio, porque, olha só, são 60 anos da ditadura militar, eu acho que o momento histórico é perfeito. Porque a gente não tratou do golpe de 64, nós tivemos quase que um golpe no dia 8 de janeiro, isso tudo está completamente interligado historicamente. 12 de dezembro também. Também, exato, está tudo ligado. E, efetivamente, você tem ali uma garantia por parte do Thomas Paiva de que não vai haver comemoração das Forças Armadas e que, por conta disso, o governo também, né, não vai levantar nenhum tipo de memória, de homenagem, mais uma vez, às pessoas que sofreram com relação aos crimes da ditadura militar, que são os familiares de mortos e os mortos e desaparecidos também. E aí eu queria colocar, porque é pedagógico, hoje é pedagógico. A gente tem hoje um almirante da Marinha que está sentado, ele está sendo inquirido pelos civis. Nós temos Braga Neto, nós temos Heleno, nós temos figuras que estiveram ligadas com o Silvio Frota, pessoas ligadas ali atrás, aquela sujeirada da linha dura da ditadura militar, que tentaram dar um golpe de novo. A gente pode até atrelar o Braga Neto ao Rio de Janeiro, a intervenção federal, que logo depois de uma semana mata Marielle, no Rio de Janeiro, né? Que tem o assassinato de Marielle. É tudo muito ligado a essa falta de direitos e uma forma de governo muito autoritária. E aí você tem agora um momento importante, que é passar essa história limpa, e mais uma vez a gente vai... Esse que eu acho que é o grande problema, varrer para o tapete. Nesse momento, é um problema. Eu acho que a mensagem é muito errada. E eu queria falar um pouco sobre essa resistência a partir do livro. E como é que vocês pensaram, né, no livro? E o que vocês tratam exatamente dentro dessas histórias? São os familiares? Como é que vocês dividiram para a gente conhecer um pouquinho também da obra? Olha,
Em primeiro lugar, quer dizer, o Brasil tem toda uma tradição de botar sujeira debaixo do tapete. Ou melhor, empurrar seus conflitos com a barriga, né? E isso, na verdade, os militares brasileiros estão dando golpes desde o fim da Guerra do Paraguai, né? Essa é a realidade, tá? Eles vieram vitoriosos da Guerra do Paraguai e achavam que podiam botar bossa em cima do imperador, né? E com seus ideais aí positivistas e coisas do gênero, né, achavam que podiam pôr abaixo o império. Um império escravocrata, diga-se de passagem, tá? Um império que, vamos dizer, vivia graças à escravidão. Era a razão de ser. Tanto que, no momento que aboliu a escravidão, o império caiu, né? Agora, foi um golpe militar. Foi um golpe militar que foi para preservar privilégios, né? Ou seja, o império pode cair, o rei pode cair, mas os privilegiados têm que se manter e continuar. E tanto assim é que o Supremo Tribunal de Justiça do Império, no dia seguinte se transforma em Supremo Tribunal Federal e aqueles marqueses, condes e tudo mais, que eram os conselheiros do tribunal, viraram ministros do novo Tribunal Republicano, né? Ou seja, a continuidade da elite no poder, né? E essa mesma elite depois dá outro golpe, né, na Nova República, né, apesar de que um movimento aí liderado localmente pelos gaúchos, mas foi outro golpe, né? Depois dão outro golpe em 37, né? Depois dão outro golpe, tentam dar um golpe no Juscelino, não conseguem, dão outro golpe em 64, um golpe em 2016, né? Por aí vai. Quer dizer, é uma história de golpes. Quer dizer, a gente fica se perguntando se não está na hora realmente de a gente refletir sobre o papel dos militares na sociedade democrática brasileira. Que papel é esse que eles desempenham, né? E isso implica, sobretudo, a gente exigir uma mudança da doutrina militar. Porque não adianta fazer o que nós fizemos nos outros governos, de achar que ensinando direitos humanos para militares, eles vão ficar legais, né? Eles vão virar militares woke. Não vão, né? Eles são militares golpistas. E apenas mudando a doutrina, e para mudar a doutrina, você precisa ter liderança no alto comando das Forças Armadas. Isso significa que o presidente Lula, ao invés de dizer que nós não devemos lembrar do dia 1º de abril de 1964, deveria, na verdade, estar preocupado em substituir aqueles generais que estão no alto comando para criar um novo alto comando dentro do perfil dele, de pessoas que são efetivamente comprometidas com a democracia. Se ele não fizer isso, essa história vai continuar, isso não vai acabar, tá? E é essa a minha grande preocupação. Ao invés de realmente dar um murro em cima da mesa, agora nesse momento em que toda essa nojeira veio à tona, tá? Ele resolve contemporizar com esses golpistas. Não vamos expô-los. E vê isso como, vamos dizer, quase que uma dívida pela suposta gentileza do comandante do Exército em ele não fazer nenhum tipo de ordem do dia de comemoração do golpe militar. Quer dizer, chega a ser uma bufetada na cara da gente. É claro que ele não vai fazer comemoração e não vai fazer ordem do dia, ordem militar. Me lembro a presidenta Dilma, quando, na época, né, o comandante lá do Sul resolveu fazer uma ordem do dia comemorando os 64, ele no dia seguinte estava fora. Acabou, sabe? É assim que se trata golpista, né? E o livro, enfim, ele foi, na verdade, combinado muito antes de vir essa triste mensagem do governo de que a gente não deveria rememorar 64.
Ela veio antes, esse projeto é anterior a isso, não foi uma resposta a isso, né? Até porque um projeto desse dura algum tempo para ser amadurecido e ser executado. É um projeto, hoje, de um livro que tem em torno de 540 páginas, e são os mais variados autores que nós temos ali. Desde Cláudio Fonteles, foi procurador-geral da República e presidente da comissão e coordenador da Comissão da Verdade, né? Como Maria Eugênia, né? Que também trabalhou na Comissão de Mortos Desaparecidos, né? São vários juristas, desembargadores, né? E tem também a sua contribuição para dar. Eu lamento que eu não estava em condições, por razões profissionais, de contribuir. Realmente o tempo está muito curto, para mim foi muito difícil de realmente fazer essa contribuição. Mas eu busquei contribuir na logística do evento e nós vamos ter, assim como no Rio de Janeiro, em Vitória, em Curitiba, em Goiânia, né, em Florianópolis, e em Porto Alegre, São Paulo, nós vamos ter também um lançamento aqui em Brasília, também na Livraria da Travessa, né, que já está sendo planejado, e logo, logo eu estarei expedindo os convites pela internet, esperando que haja um razoável comparecimento das pessoas, com oportunidade de a gente conversar exatamente sobre o papel de 64 na desgraça brasileira e a forma que nós tivemos de superar essa desgraça. Ivan, eu passo para você a mesma questão, sobretudo para você também contar um pouquinho mais do livro. É contigo. O livro, acho que ele tem assim, a grande qualidade, né, de contar e dar opinião ao mesmo tempo, né, que eu acho que essa que é a grande virtude. A gente, que o Eugênio está falando, eu estava visualizando o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo à sombra da ditadura ainda, né? Nós não estamos num dia ensolarado, nós estamos com aquele peso, com aquela monstruosidade que foi a ditadura sobre nós, né? Você precisa falar para poder negar, porque um torturador hoje, um torturador que seja apanhado torturando, ele poderia ter a cara de pau de dizer: ué, mas vocês vão me punir se vocês não puniram o Ustra, não puniram todos os outros? E a sociedade tinha que ficar calada, porque é isso. Esse pacto macabro que foi feito ao final da ditadura, na passagem para o poder dos civis, nós não temos nada a ver com isso. Nós, pelo contrário, né, nós queríamos uma anistia ampla, geral e restrita, nós queríamos a derrubada da ditadura e a construção de um grande movimento para fazer a Constituinte ser mais efetiva e mais popular do que foi. E tudo que a gente teve nessa passagem foi ameaça, né? Que os militares falavam que se tentar punir vai ter um retrocesso político. Era uma palavra, um eufemismo para dizer: nós vamos torturar e matar vocês. Então, esse tipo de coisa a gente precisa ter presente. Não dá para a gente esquecer, não dá para a gente fazer de conta que não houve, né? Você precisa ter isso na sua cabeça. E principalmente aproveitar os momentos mais do que propícios, porque nós não podemos punir os torturadores, assassinos, mas também não podemos punir o Pazuello pela roubalheira. Ou seja, é uma organização criminosa que quer ficar impune. Então nós precisamos ter isso presente para dizer: não dá. Tá bom, o general Paiva disse que não vai fazer comemoração, mas o clube militar está fazendo um almoço que vai cobrar lá não sei quanto, que eles ainda vão arrecadar dinheiro. Agora, se você olha para essa situação, remonta àquela visão que os fascistas sempre tiveram de que havia dois demônios, né? Tinha o demônio da ditadura, da direita, dos fascistas, e tínhamos nós,
a oposição que nós seríamos um outro demônio, como se fossem em pé de igualdade, estavam causando mal ao país. Não é verdade. Nós, da luta armada, por exemplo, nós respondemos ao golpe 3 anos depois é que foi ter a primeira ação armada para poder resistir à ditadura, porque estava todo mundo correndo, se escondendo durante 3 anos. E a população sofreu, nesses 3 anos, sofreu tudo de ruim. Perdeu direitos, perdeu possibilidades, perdeu tudo. E os caras mostrando o que tinham vindo, matando. Como eu falei no programa com o João Vicente Goulart, o primeiro a ser morto foi um militar, Coronel Alfeu de Alcântara Monteiro. Verdade, porque se negou a aderir ao golpe. Morreu com 16 tiros pelas costas. Então, isso que o Eugênio está colocando, que são golpistas, se você olha a trajetória deles, é sempre de golpe baseado em mentira. Porque a proclamação da República, que foi um golpe de Estado, foi uma mentira, que iriam prender, o imperador iria prender os generais, o Olavo Bilac, sei lá mais quem. Então, antes que faça isso, a gente dá o golpe. A mesma coisa foi em 1937, quando eles dizem que tem o plano COI, então, antes que os comunistas tomem o poder, a gente dá um golpe. E 64 dito pelo Jarbas Passarinho, foi uma contra-revolução, porque os comunistas iam dar um golpe, iam implantar uma ditadura, então a gente monta e se eles forem torturar, nós vamos torturar antes. Quer dizer, isso aí é um disparate total. Então, essa lição histórica a gente não pode esquecer, não pode perder, e não pode vir com essa conversa de 2 demônios, porque o Lula proíbe que o seu governo faça isso, e o que ele conseguiu com isso? Não impediu que os caras comemorem. Agora, ele conseguiu a proeza de nunca vai convencer a direita a gostar dele, dar apoio para ele. E agora perdeu uma parte da esquerda que está desencantada, está decepcionada com esse tipo de coisa. E eu acho que ele recebeu uma tarefa histórica de colocar o país de novo na normalidade econômica, para poder reindustrializar o país, mas na normalidade institucional. E aí perde a grande possibilidade, a grande oportunidade fazendo isso. E não é só proibir a marcar, né? A gente não está comemorando o golpe, a gente está marcando que houve um golpe, condenando, criticando, né? É também impedir que se faça um memorial em respeito às vítimas da ditadura. Então não pode, então quer dizer, não pode nada, né? Então essa coisa da conciliação descambou para a rendição e a gente não pode concordar com isso, né? A gente deu apoio, a gente não se arrepende, nenhum de nós se arrepende de ter ajudado a eleger o Lula, mas não dá para a gente aceitar um negócio desse. E o livro, eu acho que ele vem, como a Eugênio falou, ele não foi uma resposta, né? Já estava sendo pensado para marcar os 60 anos. E não é por causa de uma data redonda ou não, mas é porque a gente está num momento histórico em que a gente precisa marcar isso. Porque se você marca isso, você condena a sociedade em qualquer país. Se você pega a experiência dos tribunais de Nuremberg, que julgaram os crimes nazistas, foi isso. Conhecer a verdade, fazer a reverência às vítimas e punir os criminosos. E lá não tinha 2 demônios, lá era um demônio só, os nazistas. E isso foi o que é a base da justiça de transição, que o Ministério Público Federal tem figuras desprezíveis como o Aras, o Deltan, não sei mais quem, mas tem figuras maravilhosas, né? Como a Eugênia Gonzaga, o Marlon Weichert, o Suyama e tantos outros que são pessoas que resistem, que estão lá tentando. Agora tem um processo contra 40 e tantos assassinos para marcar isso daí, né? Porque não dá para esquecer. O Ustra já morreu, mas pouco importa, tem que haver a condenação pelas 60 mortes que ele pessoalmente comandou.
Então, não dá para você abstrair isso daí, né? Quando você digita um telefone, o número 0, ele não é ignorado, ele existe. Então, não dá para você abstrair que ele existe. Ele existe. A mesma coisa essa parte é ruim, não dá para abstrair. Não dá para você repetir o que o Rui Barbosa fez. Vamos queimar os arquivos da escravidão para apagar essa triste memória. Isso não é triste memória, isso é a realidade. E a vida de um país, a história de um país, é construída, inclusive, com as partes ruins. Ou vamos abstrair o Tiradentes, vamos abstrair o Felipe dos Santos, vamos abstrair tantos resistentes, porque é uma página muito feia, muito triste. Conversa, é a realidade. Nós temos que conviver com isso e nos construir em cima disso. Dos maus exemplos para a gente negar e dos bons exemplos para nos inspirar, porque senão a gente repete e a história não se repete, a não ser como farsa ou tragédia. A gente está vendo que até agora não tem farsa. É tudo tragédia que a gente está convivendo nessa repetição da história, né? É muito importante ter as pessoas procurarem esse livro, lerem e refletirem sobre... Tem vários aspectos, tem até poesia, tem várias coisas que é importante as pessoas conhecerem para poder entender e rejeitar a ditadura, a tortura e os torturadores. Perfeito. Aragão, qual o risco que a gente corre? Porque a gente corre um risco, sobretudo por conta do 8 de janeiro, né, que as coisas estão aí, né, pode sair a prisão de Bolsonaro, quer dizer, não agora, mas efetivamente ele pode vir a ser preso. Tem muita gente envolvida, muita gente das Forças Armadas como um todo, e isso tem um recado. É importante que se passe um recado. Agora, não adianta nada a gente passar esse recado sem que haja nenhum tipo de reflexão, fazendo essa análise, essa ponte aos 60 anos do golpe militar, e o problema da gente não ter revisitado a justiça de transição ali, em 64, mas, por outro lado, a gente tem que ver e lembrar que a chama continua acesa, porque o Clube Militar vai comemorar o dia 1º de abril. Quer dizer, qual a mensagem que fica? Né? Num regime democrático pleno, esse Clube Militar ele deveria ser fechado. Tá? Porque ele não tem nenhum compromisso com a Constituição, bem pelo contrário, ele é desleal à Constituição. E um regime democrático não pode admitir movimentos e organizações inconstitucionais, anticonstitucionais, que não querem fazer parte do jogo democrático, querem se utilizar das fragilidades de nossa democracia. Né? Então, por exemplo, na Alemanha isso é normal, uma entidade que não tem compromisso com a Constituição ser fechada pela proteção constitucional, que é o Serviço de Proteção Constitucional. E é isso que deveria acontecer com esse clube militar, que é um antro de golpistas, não é mais do que isso. Né? Agora, o que eu vejo hoje é talvez o nosso grito, eu acho necessário isso, o nosso grito em rememorar o 1º de abril de 64, eu acho que também é uma mensagem para o governo. Tá? Por quê? Porque se o governo ele é só pressionado pela direita e a esquerda cala a boca, ele vai para o colo da direita. Então é importante haver o antídoto. Nós somos o antídoto ao golpismo. Esse livro é um antídoto ao golpismo. Tá? É importante que a pressão venha dos dois lados. Nós não podemos simplesmente nos conformar. Não vamos irritar ninguém, não. Mas nós temos uma frágil maioria no Congresso, ou não temos maioria no Congresso, isso pode se reverter em revanchismo. Não. A gente tem que enfrentar. E eu acho que o processo histórico ele é um processo, vamos dizer, duradouro, longo. Né? Se a gente, eventualmente, for vítima de outro golpe, eu bato em cima da madeira para que isso não aconteça, mas o fato é o seguinte, a história não vai acabar por causa disso. A resistência vai continuar e lideranças irão surgir. Isso faz parte da dialética da história. Né? Então, a gente não tem que ficar com medo. A gente tem que resistir. Sim, pode acontecer que eles deem um golpe.
E eles dariam um golpe com o lançamento do nosso livro ou sem o lançamento do nosso livro. Então, eu acho que a gente tem que ir em frente. O grande receio que nós temos é o que hoje? É que nós estamos fragilizados em termos de quadros. Tá? Lula tem se tornado uma figura central da resistência popular brasileira. Tá? Mas Lula, ele não é eterno. Né? Ele não é eterno e uma hora Lula sai de cena. E nós, por hora, não temos nenhum plano B. Não temos nenhum plano B. Tá? Então, isso se faz como? Conscientizando, formando quadros, lembrando do que aconteceu, né? E vão surgir pessoas, mas você precisa dar chances para elas. O que eu vejo muito hoje, por exemplo, no Partido dos Trabalhadores, é que os quadros da direção são quadros históricos muito importantes, mas pouco se dá espaço para novas lideranças, né? E esse é um risco, porque você vê, por exemplo, o PDT, quando o Leonel Brizola morreu, o PDT virou um partido de segunda divisão, né? E por quê? Porque a sua principal liderança era Leonel Brizola. O PT não pode ser isso. O PT é muito mais complexo e muito mais plural do que isso. Então, eu acho que o partido tem que refletir sobre isso, tem que colocar a formação de novas lideranças como prioridade, e essas novas lideranças têm que ser pessoas que sejam formadas, conhecendo muito bem o passado político do nosso país e o passado da resistência à ditadura. Tá? É só assim que a gente manterá um mínimo de coerência ideológica e doutrinária dentro do partido. Tá? Senão a gente vai se perder para ser mais um partido sem rumo, sem programa e sem liderança. E é isso que o PT não pode ser. Então, lembrar os 60 anos é, sem dúvida nenhuma, hoje, para quem resiste na esquerda e para quem resiste ao golpismo, é a efeméride, talvez, a mais importante que nós temos durante esse governo Lula. Muito bem. Olha, então lembrando aqui, a gente está indo para a parte final da entrevista, então por isso que eu não estou lendo aqui o comentário. Por que eu não estou lendo? Porque é gravado, então, mas comentem com a gente. E agora eu vou passar para o Ivan me dar aqui, se você já tem algumas datas, como é que vai ser, como é que vocês vão fazer o próprio lançamento do livro, porque é importante que vai sempre, vocês vão ligar a data ao lançamento, até como uma forma de manifestação também, não é? Ivan, é contigo. Olha, o livro ele vai ser lançado em vários, né? O Eugênio já falou isso daí, mas eu acho que a gente tem que lembrar. O livro vai ser lançado no dia 1º de abril em vários lugares. Né? Vai ter em São Paulo, vai ter no Rio, vai ter, acho que Brasília também está marcado para o dia 1º, Curitiba, eu vou participar do lançamento lá em Curitiba, né? Que, por sinal, tem uma história muito interessante. Tem uma companheira que foi deputada do PT, a doutora Clair, que, para mim, é só Clair, né, que era uma companheira da AP. Ela foi presa em São Paulo com seu companheiro na época, e aí transferiram ela para Curitiba, e a Justiça Militar, inadvertidamente, emitiu o alvará de soltura dela, não percebendo que ela ainda tinha que ser julgada em São Paulo, e ela caiu no mundo. E o companheiro dela, o Aziel, que ficou preso em São Paulo, mas entrou foi violentamente torturado, porque os caras estavam com raiva da bobagem que a Justiça Militar de Curitiba tinha feito. Então, essa coisa do dia 1º de abril, ela é emblemática. Na Argentina, você tem o dia 24 de março, que é marcante para eles, é o dia da vergonha nacional. A gente teria que ter algo assim, alguém tem que ter coragem de fazer isso, né? De marcar que é o dia da vergonha nacional. Não é só o dia da mentira, é o dia da vergonha, o dia do golpismo,
os militares não pagaram pelos crimes de lesa humanidade que cometeram, mas também não pagaram pelos crimes de lesa pátria que cometeram durante os 21 anos. Em 64, eles fizeram um expurgo de todos os militares legalistas, militares nacionalistas e principalmente aqueles que eram progressistas, comunistas, socialistas e tal, né? E isso levou a que a grande maioria das Forças Armadas seja amedrontada até os dias de hoje. É omisso, né? Os militares que não são golpistas, eles são omissos, porque eles têm medo disso. Agora, quem é que está no alto comando? Que é a grande questão aí que o Eugênio levantou. Quem está no alto comando são golpistas, são ligados à tortura. É o chorume da ditadura, é o Heleno, que era chefe de gabinete do Silvio Frota, que tentou dar um golpe no Geisel, que não era democrata, né? Então, você tem essas figuras reproduzindo e criando novos golpistas, novos corruptos, porque essa coisa, né, que a gente falou no começo, né, os caras fizeram tudo de sujeira, né, inclusive prótese peniana, uísque, comidas, picanhas, etc. e tal, para se lambuzar com o poderzinho que eles tinham. Isso daí é um mau exemplo, inclusive, para dentro das Forças Armadas. Não dá para esquecer isso, né? Não é pedagógico, não é formativo você fazer um governo ser composto por gente golpista e de tão baixo nível como eles foram. E a gente tem que estar o tempo inteiro lembrando, democracia, diferente dos positivistas que está escrito, a coisa acontece, isso não existe. Democracia é um processo constante de exercício e vigilância para aprimorar, porque senão a gente não teria os avanços. As mulheres não votariam, porque estariam lá ainda no começo do século passado, que não votava. Então, se não avança, você não tem crescimento, você não tem aprimoramento. E o grande problema dessa coisa que a gente está assistindo hoje é que o nosso lado está aparvalhado. Agora, nós outros, que somos subversivos assumidamente, nós estamos cumprindo o nosso papel. Que todos cumpram o seu papel. Que todos sejam iguais ao Marechal Lott, que impediu o golpe contra o Juscelino, que seja contra a ditadura, como foi o capitão Sérgio Macaco, né, o Sérgio Miranda de Carvalho, que se negou a fazer atentados terroristas, a mando do brigadeiro João Paulo Burnier, né? Ele não era um cara de esquerda, ele era um legalista, e ele foi punido com um decreto secreto que tirou a patente dele, e ele era um morto-vivo. Ele trabalhava fazendo papel de dublê no programa dos caras aí da Globo. Por quê? Porque senão ele morreria de fome. Essa gente precisa ser lembrada. E eu estou falando, não estou falando do Carlos Lamarca, que era um guerrilheiro, que saiu do lado de lá porque tinha vergonha do que estava assistindo. Eu estou falando do Sérgio Macaco, que se negou a fazer atentado terrorista, explodiu o gasômetro do Rio de Janeiro, explodia a represa do Rio da Guarda, que iria inundar uma parte da cidade. Então, esses caras que foram apenas e tão somente legalistas, e o apenas e tão somente é com muitas aspas, porque é muito correto, muito digno, a gente tem que lembrar isso. E aí, esse calendário que a gente estava mostrando aqui, né? Tem Vitória, São Paulo, Passo Fundo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia. Tem outros que estão sendo colocados, vão ser ainda agendados, mas até dia 1º vamos ter mais. E a gente precisa ter isso presente nas nossas vidas. Nós não podemos deixar isso mais ou menos. Tem que estar presente na nossa vida, porque se a gente não tiver isso presente,
a gente dá espaço, porque em política, todo mundo sabe, não existe espaço vazio, né? É ocupado pelo outro lado. E essa noção de inimigo a gente precisa ter presente. Não é inimigo que o cara que é concorrente seu. Estou falando à direita, os fascistas, eles não são amigos nossos, nós não divergimos deles. Eles querem nos matar. Essa que é a verdade. Como mataram? E a gente não pode dar um tratamento a eles como se fosse o cara que errou o caminho. Eles não erram, eles são delinquentes moralmente, politicamente, ideologicamente. E, portanto, eles não se preocupam em matar 800 mil pessoas da Covid, não se preocupam em torturar, porque tudo isso faz parte do joguinho sórdido deles. Então, a gente tem que ter presente isso. E a gente fazer o nosso papel. Sim. Nós, outros, somos subversivos, né? Inclusive, o que eu sempre faço questão de dizer, né? Canais como 247 cumprem o papel que a imprensa alternativa cumpriu durante a ditadura. A grande mídia não informa, os jornais nanicos, a pequena imprensa de esquerda, informava. Tanto que os caras, a resposta dos fascistas qual foi? Jogar bomba nas bancas de jornal para evitar a venda, para poder sufocar economicamente. Perfeito. Então, a gente tem que ter isso presente. Eles jogam, e jogam muito sujo. Nós temos que jogar também. Não precisamos jogar sujo. Nós precisamos fazer o que é o correto, né? Porque eles defendem a barbárie e nós defendemos a humanidade. E esse confronto não se resolve com acordos, muito menos com conciliação desse jeito aí, como a gente está vendo. Perfeito. Bom, e o livro, a partir do dia 1º de abril, vai estar à venda ou já está à venda, para quem tiver algum tipo de interesse, né? Quem já quiser comprar, como é que faz? No Brasília será a partir do dia 1º. Perfeito. Tudo a partir do dia 1º que vai ser, e aí vai ser colocado à venda. Aí vai ter um preço de lançamento, e depois vai ter o preço comum. Me parece que o preço de lançamento é 80 e poucos reais, e o preço de normal vai ser 94 reais, uma coisa assim. Perfeito. Então, 1º de abril, vou voltar aqui então, olha, deixa aqui. Não é mentira. Não é mentira, não é mentira, importante. E eu gostei muito da pergunta, onde estávamos em 1964 e onde estamos em 2024? Então, fica aqui o convite, lançamento nacional em vários estados, fica o convite, 60 anos do golpe, gerações em luta. Eu agradeço demais a presença do Eugênio Aragão, do Ivan Seixas. Vou passar para vocês se despedirem. Já fica aqui um convite para voltar. Esse tema eu acho que eu vou tratar o ano inteiro. Esse mês eu tenho feito isso, tanto no Outros Entrevista quanto no Rolê Cultural, tentando trazer e fazer um especial sobre a ditadura militar, porque o momento é importante e a gente tem que lembrar desses 60 anos, porque muita gente tombou, mas muita gente resistiu e está aqui para contar essa história. A gente precisa contar essa história. Eugênio, eu passo para você se despedir primeiro, depois eu passo para o Ivan e já deixo aqui um agradecimento pela presença de vocês. Eu que agradeço essa oportunidade, desse espaço que a TV 247 oferece ao nosso coletivo aqui, que está lançando esse livro, e nós fazemos votos que realmente seja bastante frequentado e que as pessoas realmente comprometidas com a democracia se façam presentes nesse ato. Muito obrigada. Ivan, é contigo. Olha, porque eu acho isso que o Eugênio falou, né, de que é importante as pessoas assistirem, as pessoas lerem, as pessoas participarem. Porque não adianta, em hipótese alguma, você reclamar que o seu deputado, a sua deputada, senadora, coisa assim, o vereador, não fez. Você tem que participar, né? Você que tem que estar junto para criticar e para incentivar, porque ninguém faz nada se não tiver participação, se não faz contra você. Então, lembrar sempre disso, esse processo democrático, ele é muito relativo. Nós, outros de esquerda, nós temos uma visão de democracia muito mais aprofundada. Não é essa coisa formal, simplesmente, de estar escrito cumpra-se, que isso é bobagem. Cumpra-se do modo como
quiserem quem estiver no poder. E o poder, começar pelo voto, a começar pela escolha ideológica que você faz, é muito maior do que um ato simbólico de colocar um voto na urna ou de fazer declaração no Instagram, no Facebook. Você tem que estar participando, você tem que fazer o enfrentamento e você tem que fazer principalmente o convencimento de mais gente de que a democracia vale a pena, a democracia tem que ser aprofundada. Essa democracia formal, em que os direitos são relativos e são privilégios dos brancos, dos ricos e dos machos, não é a democracia que a gente quer. A gente quer a democracia real, em que seres humanos, homem, mulher, qualquer orientação sexual ou política, seja respeitado. E isso não adianta fazer declaração, um meme, com uma postagem, que isso daí não vai para frente. Você precisa ter participação. Não quer entrar num partido, qualquer que seja o seu partido, mas participe, lute para defender os seus direitos. Porque se você não fizer a defesa dos seus direitos, alguém vai fazer e vai ser contra os seus direitos. Então, a gente precisa estar muito atento, muito presente e, principalmente, dando o caminho que a gente acha melhor. As nossas críticas a esse comentário infeliz, essa decisão infeliz do Lula, não é de oposição, é de indignação. Nós não aceitamos. E queremos que chegue a ele essa indignação para ele pensar bem e se corrigir. Como a gente faz as nossas participações aqui nesses programas, a gente está se expondo. A gente tem os comentários que as pessoas fazem, tem gente que acha ótimo, tem gente que não gosta, mas a gente tem que enfrentar. E do mesmo jeito que enfrentamos a ditadura, estamos enfrentando esse momento de grande adversidade. Do mesmo jeito que nós vencemos a ditadura, nós não derrubamos a ditadura, mas nós derrotamos a ditadura. Nós vamos, de novo, derrotar o fascismo que está nesse momento. Não é só com a eleição do Lula, mas é com participação e atuação decisiva de nós outros que resistimos à ditadura, que continuamos aqui, e das novas gerações que não querem que se repita. Por isso é importante conhecer o passado para entender o presente e, principalmente, construir um futuro. Nós, daqui a pouco, nós não estamos mais aqui, nós vamos morrer, todo mundo morre, isso aí é normal. Agora, quem fica... tem essa obrigação, né? Essa obrigação. Né? Quem morre, quem morre não carrega caixão, os outros que carregam. Então, a gente tem que lembrar disso. Nós temos que ter participação e, principalmente, mudar os rumos para ser o rumo melhor para a humanidade, não para esses caras que são contra a humanidade. É isso, brigadão, André. Quantas vezes me convidar, eu venho como uma convocatória e não como um convite. Obrigadão. Eu que agradeço, Ivan. Muitíssimo obrigado, Eugênio, Ivan, a todas as pessoas que ficaram aqui com a gente até agora. E olha, é muito importante, né? Veja mais uma vez aqui, ó, deixa eu colocar aqui novamente, ó, para ninguém esquecer, dia 1º de abril, tem várias cidades aqui, são capitais. Por favor, compareçam, é muito importante. E, a partir do dia 1º também, nas melhores livrarias. Mas acho que se colocar na internet, acha fácil, não é? André, eu queria fazer aqui uma ressalva muito importante, né? O projeto e a coordenação do projeto foi do Chico Calmon de Sá, que é um companheiro lá do Espírito Santo. E participaram da organização a Denise Carvalho Tatim, Gisele Silva Araújo, que administrou a maluquice toda de todos nós, para fazer o livro sair e depois para imprimir e mandar. Né? O Roberto Junquilha e a Sandra Mairinque Veiga, que foram incansáveis. Então, assim, é muito importante a gente lembrar disso tudo e lembrar, principalmente, que a luta continua. Sempre, sempre, até porque muitos tombaram e a gente tem que lembrar sempre das pessoas, né? Sim. Eu sempre me lembro de muitos que tombaram e é isso.
Muitíssimo obrigada. Já fica um beijo para vocês. Fiquem com a nossa programação e até a próxima. Até o próximo Rolê Cultural. Tchau, tchau.